Boa tarde! Agora, meio-dia, começa o Rede Notícia, produzido pela equipe de jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, que você acompanha de segunda a sexta pela TV Horizonte, canal 30, Rádio América na Sintonia FM 107,1 e também pela Rádio Cultura AM 830. Eu sou o Júnior Brasil. Eu sou Nikele Fonseca, é um prazer estar na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo, feito especialmente para você. Cruzeiro faz um grande jogo e vence o Flamengo no Mineirão. Mais um destaque, os preparativos do conclave e crise na saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem previsão de céu claro a parcialmente nublado e temperatura baixa à noite, mínima de 13,8 graus e a máxima prevista de 25 graus. A umidade relativa do ar está em torno de 40%. Agora vamos saber as últimas informações sobre os preparativos para o conclave. E quem vai contar para a gente é o repórter Léo Apolinário ao vivo. Boa tarde, Léo. Uma curiosidade, não participam do conclave cardeais com mais de 80 anos. É isso mesmo, Léo? Boa tarde, Júnior, Nikele. É isso mesmo, os cardeais têm mais de 80 anos, eles não participam, embora que estão reunidos lá no Vaticano, mas eles não participam. Apenas os 133 que participam têm menos de 80 anos. E nós estamos iniciando a semana mais importante da última década na Igreja Católica. A escolha do novo líder que vai comandar a instituição nos próximos anos, viu? O Vaticano informou hoje que os 133 cardeais eleitores do conclave já estão em Roma. Os quartos dos cardeais eleitores foram sorteados durante o final de semana. Eles ficarão hospedados em aposentos na igreja e isolados do resto do mundo durante a votação às portas fechadas, que terá início na quarta-feira. Os cardeais foram informados da distribuição dos aposentos nesta segunda pelo diretor da sala de imprensa do Vaticano. O sorteio foi realizado na tarde de sábado pelo cardeal Carmelengo. Ainda segundo a Santa Sé, os cardeais ficarão hospedados entre a Casa Santa Marta e o edifício adjacente, conhecido como Santa Marta Velha. Lembrando que a Casa Santa Marta possui 125 aposentos, só que dessa vez 135, seriam 135 cardeais, mas 2 por motivos de saúde não vão viajar, então 133. Por isso vai ter que ficar essa divisão aí no anexo chamada Casa Santa Marta Velha. E hoje de manhã aconteceu uma congregação geral, o Vaticano ainda não divulgou informações sobre essa congregação, mas amanhã é a última congregação e o que a Santa Sé disse foi que na última do fim de semana, cerca de 26 cardeais falaram e eles discutiram sobre os rumos da igreja nos próximos dias e falaram também sobre o legado deixado pelo Papa Francisco. Bom, e em um dos últimos desejos do Papa Francisco pediu foi que o Papa Móvel fosse transformado em uma clínica de saúde para crianças em Gaza, viu? O Papa Móvel está sendo adaptado com equipamentos para diagnóstico, exame e tratamento, incluindo testes rápidos para infecções, vacinas, kits de sutura e outros suprimentos considerados vitais para manter a saúde de crianças em zona de conflito. A ideia é que o veículo seja equipado com materiais médicos de diagnóstico e emergência para atender esses jovens no território palestino, onde os serviços de saúde foram destruídos pela invasão israelense. Eu volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Léo. Muito interessante essa iniciativa. Agora, atenção! O metrô de BH anuncia nova alteração em horário de funcionamento para esta semana. O alerta é da repórter Janaína Regiane. Usuários do metrô devem ficar atentos às novas alterações de circulação a partir desta segunda, dia 5, com alterações se estendendo até a próxima sexta, dia 9 de maio, entre as estações Minas Shopping e 1º de maio. O motivo são obras de revitalização da linha 1. Neste período, o intervalo entre as viagens será de 23 minutos entre 8 e 11 horas da noite. Depois desse horário, os trens vão passar por um só lado da plataforma em
3 estações: Minas Shopping, São Gabriel e 1º de Maio. Por esse motivo, será necessário que usuários verifiquem a direção da composição antes de embarcar. Vale destacar que não haverá baldeação nesse período. A Metrô BH garante que serão prestadas todas as orientações em cada estação. Repórter Janaína Regiane. Obrigado, Janaína. Virou rotina. Atraso de metrô, alteração de metrô em BH. E a gente continua falando do metrô BH, que retira bilheterias das estações. O destaque agora é da repórter Letícia Bessa. As bilheterias do metrô de Belo Horizonte serão substituídas por terminais de autoatendimento. Na prática, quer dizer que quem precisar do transporte sobre trilhos nas 19 estações do metrô terão como opções pagar o valor da passagem diretamente nas catracas por aproximação de cartões de crédito ou débito, nos terminais de autoatendimento por Pix, cartões de crédito ou débito, além de cédulas ou moedas, ou pelo aplicativo BPay. A passagem unitária não será mais vendida nas bilheterias do metrô. Também a partir do dia 6 de maio, haverá recarga apenas de cartões de integração BH Bus e Ótimo nas bilheterias do metrô. O serviço será prestado de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 5h15 da manhã às 11 da noite, em apenas 7 estações: Eldorado, Gameleira, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Minas Shopping. Nas outras estações, não haverá recargas de cartões de integração. Nesses casos, deve ser feita a recarga online pelos aplicativos da BH Bus ou do Ótimo. O motivo das mudanças, segundo a Metrô BH, é garantir mais praticidade e autonomia aos usuários. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. Lixo e animais abandonados em estrada na região norte da capital estão em pauta na Câmara de BH. O repórter Newton Lopes tem os detalhes. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Belo Horizonte realiza audiência pública nesta segunda-feira, dia 5, às 1h30 da tarde, para discutir o abandono e a degradação da estrada do Sanatório, na região norte da capital mineira. Segundo o vereador Oswaldo Lopes, do Republicanos, o local sofre com descarte irregular de lixo, entulho e até animais mortos, além da falta de iluminação e segurança. O antigo sanatório modelo na área já foi hospital e asilo e hoje abriga a Casa de Francisco Providence, voltada à educação ambiental. A reunião, que é aberta ao público, será no plenário Elvésio Arantes. Autoridades municipais e representantes da sociedade foram convidados. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem de 44 anos assassinado a tiros no bairro Alto Vera Cruz, região leste da capital. A vítima foi alvejada com 3 tiros de arma calibre 380 após uma discussão. Ninguém foi preso até agora. Segundo o boletim de ocorrência, o homem, conhecido como Beto, era proprietário de um comércio na cidade de Sabará e tinha recebido a encomenda de uma picanha para o endereço do crime. Um motorista por aplicativo foi até a loja para buscar o item. Contudo, o valor do Pix não foi creditado na conta do comerciante, que ligou para o suposto cliente afirmando que não era bobo e que iria correr atrás. A princípio, as imagens das câmeras de segurança mostram a vítima parando sua motocicleta ao lado de uma caminhonete vermelha numa possível briga de trânsito. Os materiais já estão em poder das autoridades. A polícia encontrou neste domingo o corpo do motorista de aplicativo Fábio Dias da Silva, de 45 anos, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira e o corpo foi encontrado no porta-malas do veículo de Fábio, que estava estacionado na rua José Raimundo da Silva, no bairro Viena. Os vizinhos estranharam a situação e chamaram a polícia. Quando os militares chegaram no endereço, encontraram o corpo enrolado dentro de um saco plástico. A abertura do porta-malas foi realizada pelo Corpo de Bombeiros após solicitação da Polícia Militar. Ninguém foi preso até o momento e as motivações para o crime ainda são desconhecidas. E um carro com um casal tombou dentro da canalização do córrego Ibiruçu, em Betim, na madrugada de ontem. O veículo caiu de um desnível de aproximadamente 4 metros e ficou tombado na água.
Quando equipes dos bombeiros chegaram ao local do acidente, encontraram o homem e a mulher fora do automóvel. Ambos estavam conscientes, mas tinham sinais de embriaguez. Segundo os militares, em março deste ano, uma pessoa morreu na queda de um carro no Rio Betim, também na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac. No próximo bloco, Cruzeiro vence o Flamengo em uma grande exibição no Mineirão e crise na saúde de Belo Horizonte, 12:11. E fechando a 7ª rodada do Brasileirão, o Atlético enfrenta o Juventude às 8 da noite no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Galo precisa se recuperar na competição e tem um desfalque. Não poderá contar com Hulk, que cumpre suspensão. E o atacante Dudu, ex-Cruzeiro, está pertinho de ser anunciado pelo Atlético, faltando apenas detalhes. Em um grande jogo com o Mineirão cheio, o Cruzeiro ganhou o Flamengo por 2-1. O time celeste lutou muito, apresentou um futebol de qualidade e venceu um dos favoritos ao título brasileiro. Uma grande exibição do time do técnico Léo Jardim, que começou marcando com Caio Jorge em um belo gol no primeiro tempo. O Flamengo empatou ainda na etapa inicial com o Arrascaeta. E perto do fim do jogo, veio o gol da vitória em cobrança de pênalti de Gabigol, defendida pelo goleiro Rossi, mas o atacante fez no rebote. Com o resultado, o Cruzeiro chega a 13 pontos e fica na 4ª posição da competição. O América foi ao Paraná enfrentar o Operário e perdeu por 1-0, jogo da 6ª rodada da Série B na noite desse domingo. A partida ficou marcada por uma confusão e a denúncia do jogador Alano, do Operário, acusando Miguelito, do América, por injúria racial. O jogo foi interrompido no primeiro tempo, aos 30 minutos, quando o árbitro acionou o protocolo antirracista e a partida foi paralisada por 15 minutos. Mas não houve punição para nenhum jogador. Depois do jogo, o jogador boliviano do América, Miguelito, foi preso em flagrante, acusado de cometer um ataque racista contra o atacante Alano. O caso de injúria racial foi registrado durante a partida em Ponta Grossa. Segundo a Polícia Civil do Paraná, a ofensa racial foi confirmada por Alano e pelo volante Jaci, capitão do time paranaense. Os depoimentos dos 3 atletas foram considerados suficientes para o flagrante. A pena prevista para a prática do crime de injúria racial é de 5 anos de prisão. E parabéns ao Sada Cruzeiro, que conquistou o 9º título da Superliga Masculina de Vôlei e se tornou o maior campeão da competição, além de se tornar também tricampeão nesse domingo contra o Campinas no ginásio Ibirapuera, em São Paulo. O Lucão foi eleito o melhor da partida e o técnico Felipe se tornou o maior vencedor do vôlei brasileiro. E para saber mais do esporte, hoje no Bola na Rede, que vai ser um Bola na Rede mais do que especial, porque vamos transmitir não só na TV Horizonte, como a partir de hoje na Rádio América FM 107,1. O convite está feito. O programa hoje está imperdível. Espero você a partir de 13h. Ótima notícia para os ouvintes da Rádio América, né, Júnior? Obrigado, Nikele. Muito bom. Olha só, a Semana do MEI tem inscrições abertas em Belo Horizonte. O repórter Newton Lopes tem as informações. A Prefeitura de Belo Horizonte e o Sebrae Minas realizam a partir do dia 19 de maio a Semana do MEI, uma programação gratuita com oficinas e orientações para quem quer abrir, regularizar ou fortalecer o negócio. Os encontros acontecem na Sala Mineira do Empreendedor, que fica na Rua dos Caetés, número 342, no centro da capital. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet. A iniciativa busca facilitar a vida de quem empreende, oferecendo apoio prático e desburocratizado. As informações estão no site da Prefeitura ou do Sebrae Minas. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. Comissão da Assembleia realizou visita ao Hospital Júlia Kubitschek. Quem traz os detalhes é o repórter Giovanni Rodrigues. O deputado Lucas Lamar e assessores do deputado Betão visitaram o Hospital Júlia Kubitschek no bairro Milionários nesta segunda-feira. A iniciativa dos parlamentares foi motivada por denúncias dos servidores do Hospital Júlia Kubitschek
que reclamam de fechamento de leitos, ar-condicionado quebrado, também falta de itens e insumos, sobrecarga das equipes, falta de equipe médica, interrupção de cirurgias e riscos à integridade física de pacientes atendidos pelo SUS. Segundo a presidente do Sindsaúde, Neuza Freitas, 2 alas e 84 leitos da enfermagem estão fechados desde o ano de 2010. A diretora-geral do Júlio Kubitschek, Cláudia Andrade, disse que tem um diálogo aberto com os diretores do hospital e que foram autorizados 26 milhões de reais para as reformas e melhorias no Júlio Kubitschek. Segundo os deputados, será marcada uma audiência pública na Assembleia e também uma auditoria das obras ainda sem data. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigada, Giovanni. Agora, a repórter Erlaine Grace conversa com a gente ao vivo sobre a crise da saúde em Belo Horizonte. Boa tarde, Erlaine. Boa tarde, Niquele. Boa tarde, Júnior, e a todos que nos acompanham. A situação da saúde em Belo Horizonte enfrenta desafios aí significativos, principalmente devido ao aumento de casos de problemas respiratórios, né? Vocês ouviram aí a situação do Júlio Kubitschek com o Giovanni. E no dia 30 de abril, a situação também continua complicada devido, à emergência de saúde pública. Foi decretada aí a situação de emergência por 180 dias, em resposta ao crescimento abrupto de atendimento e internações por síndromes respiratórias agudas. Em abril, foram registrados 63.217 atendimentos, um aumento significativo de quase 49% em relação a março, que teve 42.435 casos. A pressão sobre a rede de saúde levou à abertura de 30 novos leitos pediátricos, sendo 20 no Hospital Odilon Beres, 10 no Hospital da Baleia e no reforço de equipes médicas nas UPAs. Já no Sofia Feldman, nós estivemos lá na última sexta-feira. O Sofia ele é referência nacional em parto humanizado e está enfrentando uma grave crise financeira que ameaça a continuidade de seus serviços. Já o Maria Amélia Lins passou aí por um processo de fechamento e tentativa de reabertura. E na última quinta-feira, no dia 1º de maio, a Justiça determinou a reativação do bloco cirúrgico. De acordo com o documento assinado na Câmara, o governo do Estado e a FHEMIG devem reativar os leitos e devolver os funcionários que foram transferidos para o João 23, em um prazo entre 10 a 15 dias. A Prefeitura reforça a importância de medidas de prevenção, como manter hábitos de higiene, cobrir a boca ao tossir ou espirrar e ressaltam também a importância da vacina. A vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Além disso, a Prefeitura também intensificou campanhas de prevenção de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya, que também preocupa no cenário atual epidemiológico. Nós vamos continuar acompanhando esse cenário de perto e vamos trazer mais informações em relação à saúde ao longo da semana. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Erlaine. Quase 7.600 armas de uso restrito compradas por CACs, clubes de caçadores, atiradores e colecionadores, não foram cadastradas ou recadastradas na Polícia Federal durante o governo de Jair Bolsonaro. Esse número corresponde a 15% das armas de uso restrito adquiridas pelos CACs. São fuzis, carabinas e pistolas sem destino comprovado pelos compradores. A portaria do Ministério da Justiça prevê apreensão de armas e adoção de infrações administrativas e penais em casos de falta de recadastramento, mas a norma ainda não foi regulamentada. A previsão do Ministério da Justiça é que a partir de julho a fiscalização dos CACs deixe de ser feita pelo Exército e passe a ser competência da Polícia Federal. O mercado financeiro manteve em 2% a previsão de crescimento do PIB para 2025. A projeção consta no boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. O mercado financeiro também reduziu de 5,55% para 5,53% a estimativa para a inflação deste ano. Se a projeção for confirmada, a taxa continuará acima do teto de 4,5%,
prevista pelo Banco Central. O plano de ressarcimento dos aposentados e pensionistas vítimas da fraude do INSS vai sair até a próxima semana. O presidente Gilberto Valer Júnior confirmou a previsão hoje, em entrevista à Globo News. Ele também afirmou que o presidente Lula pediu agilidade no caso, que foi alvo de operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Segundo a investigação, entidades sindicais que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização e descontavam mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS. A entidade estima que mais de 4 milhões de beneficiários podem ter sido vítimas dos descontos e o prejuízo pode passar de 6 bilhões entre 2019 e 2024. Um absurdo. 3 em cada 10 brasileiros com idades entre 15 e 64 anos não sabem ler ou escrever ou sabem muito pouco, a ponto de não conseguir compreender pequenas frases ou identificar números de telefones ou preços. São os chamados analfabetos funcionais. Esse grupo corresponde a 29% da população, de acordo com dados divulgados hoje pelo Indicador de Alfabetismo Funcional, encomendado pela Unicef. Entre os jovens, o analfabetismo funcional aumentou de 14% para 16% entre 2018 e 2024. Segundo o estudo, essa alta pode ter sido motivada pela pandemia. O presidente Lula retoma a agenda de viagens internacionais nesta semana. O primeiro compromisso será em Moscou, a capital russa, a convite do presidente Vladimir Putin. Lula vai participar das celebrações dos 80 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. É o feriado mais importante da Rússia, sempre comemorado no dia 9 de maio. Lula e Putin também vão fazer reuniões para firmar acordos bilaterais entre 8 e 10 de maio. Na sequência, Lula segue para a China, onde vai cumprir agendas nos dias 12 e 13 de maio e vai participar da reunião entre a China e os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu taxar em 100% sobre filmes estrangeiros como forma de proteger a indústria cinematográfica norte-americana da concorrência externa. Segundo a avaliação de Trump, os outros países adotavam incentivos para atrair cineastas e estúdios, o que configura uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Em outra declaração polêmica, o presidente norte-americano anunciou que vai abrir a penitenciária de Alcatraz, fechada há 60 anos, onde hoje funciona um museu. A penitenciária fica numa ilha do Pacífico e, na época, era considerada impossível de se escapar de lá. Até que, em 1962, 3 prisioneiros conseguiram fugir usando uma balsa com materiais retirados da própria penitenciária. Tem um filme, que eu recomendo, com Clint Eastwood, Fuga de Alcatraz, sensacional, justamente sobre essa fuga, Nikele. Ótima dica, Júnior. E termina a primeira parte do Rede Notícia. Agora você acompanha uma entrevista com o secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Até amanhã. Até. Olá, este é o Rede Notícia Entrevista, momento de conversar sobre os principais assuntos de Minas, do Brasil e do mundo. Saudamos a você que nos acompanha pelos meios de comunicação da Rede Catedral de Comunicação Católica, da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, TV Horizonte, Canal 30, Rádio América FM 107,1 e Rádio Cultura AM 830. Além, é claro, das nossas redes sociais e nossos canais no YouTube. João Eduardo Santana, segunda-feira, muito bom dia. Muito bem, boa tarde, Juliana. Agora, meio-dia. Não, boa tarde, né, João? Tá boa, não? Tá valendo tudo. 12h31, boa tarde para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, também pela TV Horizonte Rádio América. Pauta de hoje, os desafios da segurança pública no nosso estado de Minas Gerais. Não é segredo para ninguém que nos últimos dias os aglomerados aqui da capital estão vivendo momentos de apreensão
por conta dos confrontos entre grupos criminosos que estão se instalando pouco a pouco aqui na cidade e em outras regiões de Minas. O primeiro comando da capital, o PCC, por exemplo, também o Comando Vermelho, já travam embates, travaram inclusive no Vale do Mucuri, mais precisamente lá em Teófilo Otoni. Agora, região leste de Belo Horizonte, também parte da região oeste, está presenciando alguns assassinatos que têm relação com esse confronto entre outros grupos, não somente o PCC, o Comando Vermelho, mas também o TPC, Terceiro Comando Puro e outras facções que são inominadas, mas que vivem aqui na região. Para falar o que tem sido feito para conter os avanços desses grupos e também para fazer um raio-x sobre a segurança pública em Minas Gerais, a gente recebe hoje com muito carinho aqui nos nossos estúdios o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco. Seja bem-vindo, Rogério. Boa tarde. Obrigado, João. Boa tarde. Secretário, muito obrigado pela presença. Secretário, agradeço. vamos começar do começo. Como é que essa espécie aí de, vamos falar, migração, né, de grupos criminosos, principalmente desse eixo Rio-São Paulo aqui para Minas Gerais, é possível a gente já fazer um diagnóstico? Sim, Juliana, é possível. Isso tem uma história, né? Então, isso começa lá em 79, com a criação do Comando Vermelho, na Ilha Grande. Depois, em 93, com o surgimento em São Paulo do PCC. E hoje, por mais incrível que isso possa parecer, nós temos em torno aí de 90 facções criminosas no Brasil todo. Então, houve um crescimento assustador dessas facções. Eu reputo a isso aí, grande parte a desmandos aí, principalmente do governo federal, que não fez os investimentos necessários que tinha que fazer. Os estados sofrem, obviamente, com isso. A gente tem hoje aí uma chamada PEC da Segurança Pública, que é de uma palhaçada, de uma inutilidade total. Então, assim, a gente fica vendo que o governo federal está completamente perdido. Então, a função dele seria auxiliar os estados e não querer chamar a si, avocar essa responsabilidade de ser o salvador da pátria, que isso não vai acontecer. Quem conhece os seus estados são os próprios estados. Então, existe uma ficção que é a União, uma ficção um pouco menor que é o estado, mas tudo acontece, na verdade, no município. Então, assim, a gente tem visto o crescimento dessas facções no Brasil inteiro. Minas não é diferente. Só para que vocês tenham uma ideia, só que o sistema prisional mineiro já acolheu em torno de 8 mil faccionados. Hoje nós temos em torno de 3 mil, já passaram pelo sistema prisional em torno de 8 mil. Hoje nós temos em torno de 3 mil, aproximadamente 2 mil só do PCC, mais próximo ali à região do Triângulo Mineiro, então o restante dividido entre Comando Vermelho, TCP, ADA e outras aí 7, 8 facções criminosas que também tentam entrar nos territórios. Então o Estado faz de tudo, né, até basicamente o impossível para evitar o que aconteça nos outros estados. E a gente tem tido sucesso. Né, por mais que a gente veja situações pontuais de violência, a violência sempre aconteceu. Né? A gente não quer que ela aconteça, mas a polícia está atenta a isso, a polícia tem feito as suas investidas. Não é fácil lidar com facção. Uma coisa, quando eu entrei no Ministério Público em 89, João, a violência era uma. Hoje a violência é completamente diferente. Então, eu fui promotor de júri muito tempo. Antigamente, o júri que a gente fazia era aquele lance que você chegava na comarca, a família A tinha matado o camarada da família B, depois o da família B se vingava da família A. E assim, sucessivamente, né? Não é? Aquelas brigas de botequim, facadas, né? Dificilmente você tinha uma arma de fogo, né, como instrumento do crime. Hoje mudou. Eram coisas muito passionais, né, muito, né? Crimes principalmente passionais também. Hoje mudou, a violência mudou. Então, a característica é diferente. Então, até a questão da própria criminalidade mudou. Antigamente, nos bancos universitários, você falava assim, não, porque o camarada, ele pratica crime, porque ele é um excluído, né? Acabou isso, esse discurso é mentiroso. Não tem nada de exclusão social. Está sobrando trabalho, está sobrando emprego. Os empresários ficam loucos querendo uma mão de obra especializada e não tem. Sabe? Então, aquele discurso da década de 30, 40 do século passado isso não existe mais, não é mais por aí. O que você vê hoje são pessoas que entram nessas facções pelo glamour do crime, que é completamente diferente. Chega a ser doentio isso, né, É doente. Então, assim, recentemente estava nas redes sociais uma menina portando um fuzil no Rio, dançando, e ela era do Pará, inclusive, vai vendo. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um levantamento estatístico aqui dos nossos principais alvos aqui de Minas e nós apontamos 50 alvos. Desses 50 alvos, 45 estão no Rio. 45 estão no Rio. Então, quer dizer, o Rio, por conta daquela estúpida ADPF 635, virou um hotel, virou um abrigo de vagabundo do Brasil inteiro. Então, não é só de Minas, é de todo o país. Quando o senhor fala DPF 435, é a questão das operações, né? Que agora foi modificada e tal, mas durante muito tempo ela fez um estrago assustador no Rio. Então, isso foi feito por
por um tribunal que não conhece absolutamente nada de violência, não conhece absolutamente nada de segurança pública. Hoje você tem um ministro, que me perdoe, um ministro da Justiça e Segurança Pública, que não entende nem de justiça nem de segurança pública. Então, o fato de ter sido ministro supremo habilita ao Lewandowski a ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Tem que ser um camarada que sempre lidou com isso, sempre teve esse trato. E a gente não tem isso, né? Falando francamente, é isso que acontece nos dias de hoje. 12h36, a gente está conversando com Rogério Greco, secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Secretário, quero continuar nessa linha com o senhor, falando agora da parte prática. Como que a Justiça, a Sejusp, tem trabalhado essa questão das facções? O que tem sido feito de forma prática no que tange a operações, armamento, qualificação dos profissionais, para tentar coibir um pouco desse susto que o povo está vivendo aqui? Primeiro um detalhe muito importante que as pessoas têm que saber, a gente vive num estado quebrado. Né, um estado que foi entregue ao governador quebrado, com um rombo aí de 150 bi. Então, você fazer as coisas quando você tem dinheiro é fácil. Então, o governo federal, quando ele esbanja dinheiro, é fácil para ele esbanjar porque está sobrando dinheiro. Agora, para os estados, não. Aí, o que o governador Zema ainda fez nessa situação de calamidade toda que a gente vive? Ainda pegou quase 75 milhões de reais para você poder melhorar e criar alternativas ao sistema prisional. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 66 mil presos no sistema prisional. Deu um salto, assim, assustador de prisões que a gente tem no estado. Nós passamos recentemente, no ano passado, de 61 para 60, foram 5 mil prisões. Isso é um aumento muito significativo. Fora 5 mil presos de APAC, fora 8 mil tornozelados. Então, é um sistema muito grande para você lidar com isso. E tem se feito de tudo. As operações integradas, elas têm acontecido. Só para você ter uma ideia, João, até a Marinha opera com a gente. Porque Minas, ela tem a maior malha fluvial do país. Mesmo não tendo mar. A maior quantidade de rios está em Minas. Então, por exemplo, aquela região de Capitólio, aquelas coisas todas. Então, a gente vai ter, no próximo mês, mais uma vez a Operação Mar de Minas. Então, nós já fizemos 2 ou 3 operações com a Marinha e todos operam de forma integrada. Então, isso para a gente é importante, porque a criminalidade ela é integrada. Vocês viram recentemente que houve um pacto de não beligerância entre o PCC e o Comando Vermelho? Sim. Isso é papo de vagabundo, isso é coisa de criminoso. Aí, 3 meses depois desse pacto, voltaram à suposta inimizade entre eles. Mas quando eles precisam um dos outros, eles se unem. Eles se unem. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, que o Estado ele tem que agir de forma unida. O Estado é um corpo só, não é PC, não é PM, não é Polícia Penal, não é Socioeducativo, não é PF, não é PRF. O Estado é um corpo só. Então, se um dos membros do corpo vai mal, o corpo inteiro vai mal. Então, é por isso que todo mundo tem que agir de forma integrada. Não tem a minha ou a sua ou a instituição da Juliana, é nossa. Então, quando a gente tem esse senso, sabe, de coisa una, de uma coisa só, fica muito mais fácil você fazer as operações integradas. Que não tem instituição melhor, maior ou pior do que a outra. Não é isso. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Ô, secretário, vamos aproveitar que o senhor falou de presídios, né? A gente sabe que muitos crimes acontecem por ordens de dentro das celas mesmo, né? Sim. Crimes que acontecem até em cidades pequenas, né? Infelizmente é uma realidade. Sim. Que reflexão que o senhor faria sobre isso? O que o Estado consegue fazer ou poderia fazer ainda mais para poder mediar esse problema, né? Então, isso é muito importante que você está dizendo, Juliana, que a melhor inteligência que a gente tem é a inteligência dentro do sistema prisional. Porque tudo acontece lá. Como você falou, as lideranças basicamente estão presas. Então, assim, as ordens, normalmente, elas vêm de dentro do sistema prisional. Então, o que a gente tem feito direto são buscas de aparelhos celulares, porque, infelizmente, isso acontece ainda. E a rigidez no que diz respeito ao controle do ingresso dos celulares, ela está sendo tão boa, tão forte, que agora os presos estão fazendo cartas. Então, quer dizer, e a gente faz batidas dentro do sistema prisional em busca dessas cartas também, que a gente obtém um trabalho de inteligência muito grande ali dentro. Mas é uma briga de gato e rato, porque, assim, recentemente mesmo, essa semana, eu estava vendo em outras unidades da federação, eles discutindo sobre ainda arremesso no Rio, discutindo o arremesso de fora do muro da unidade prisional de ilícitos para dentro. Em Minas, a época do arremesso já passou, eles estão usando drone já há muito tempo. Eu ia falar isso, né? Drone, já acabou. Então, assim, aí a gente é obrigado a colocar telas nos pátios, não tem todas as unidades. Eu, pelo menos, acompanhei muitas ocorrências de pessoas tentando arremessar coisas, às vezes, usando pedrinho, usando passarinho, né? É como se fosse uma marimba. Uma vez eu me recordo que acompanhei uma ocorrência em Betim, acho que foi no Ceresp, salvo engano, estava começando na carreira, a pessoa tinha aberto um passarinho,
tinha colocado a droga, o celular, dentro do passarinho, costurou o passarinho e jogou o passarinho lá dentro. É isso mesmo. Então, é desafiador, né, secretário? Então, por exemplo, tem unidade nossa, por exemplo, que elas são muito antigas. Sim. A unidade mais antiga que nós temos é a Zé Maria Alquimim. Ela vai completar aí 100 anos, só para vocês terem uma ideia. Ribeirão das Neves. E assim, e a Zé Maria Alquimim, ela serviu de modelo, inclusive, para o Carandiru. O Carandiru já foi até implodido e a Zé Maria Alquimim está aí firme e forte. E agora a gente começou um processo realmente de revitalização da penitenciária, já fizemos uma reforma em 25% aproximadamente dela. É um sistema que para a gente é importante. Nós temos uma carência de vagas aqui muito grande. Nós temos desses 66 mil presos, o nosso déficit prisional é de 25 mil vagas. Então, assim, a gente está com uma superlotação. Isso não vem de agora. As pessoas falam assim, não, mas o governo não olha pelo sistema prisional. Como eu falei com vocês, eu entrei no MP em 89. E vocês já são jornalistas há muito tempo. Quando que vocês viram um sistema prisional bom? Quando que você falou assim, pô, nesse tempo era bom? Nunca teve bom. E só piorou, sabe? Então, isso que está acontecendo agora com o governo atual, com o governador Romeu Zema, eu nunca vi. Eu não sou político, eu não sou filiado a partido político. Quando eu entrei no governo, eu entrei por questões técnicas, não foi por questões políticas. Nunca pedi nenhum deputado para ser indicado, absolutamente nada. Então, por isso que eu falo com vocês com tranquilidade. Então, isso que está acontecendo no governo é extremamente técnico. Então, a gente está criando muitas unidades novas. Existe um acordo com a Vale de construção de mais 2 unidades. Então, assim, existe um termo também com o Tribunal de Justiça para a construção de mais unidades, reforma que a gente está fazendo, mas a coisa não tem fim, porque são 25 mil vagas. Então, é o segundo estado com a maior população prisional do país, é o nosso. Muito bem, Rogério Greco, secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, fazendo o pente fino da segurança pública aqui em Minas nos últimos 4 anos. Vamos acompanhar, no próximo bloco a gente continua. Fica aí. De volta aqui com o nosso Rede Entrevista, gente. Hoje recebendo aqui o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Alegria é nossa. 12h46. Secretário, a gente estava falando aqui no intervalo sobre a sensação de impunidade. Porque é difícil, às vezes, a gente ver alguém que trabalha com a segurança pública feliz. A pessoa, às vezes, volta para casa falando, poxa, passei mais um dia enxugando gelo, né? Às vezes, a polícia prende a mesma pessoa 50 vezes no ano. Eu já acompanhei casos assim, não sei você, Juliana, mas já acompanhei casos assim. A polícia fala assim, olha, a gente está conversando, às vezes, com um policial, entrevistando ele, e ele falando assim, nossa, já prendi esse cara, essa semana eu já prendi ele 8 vezes, é a 9ª. Sim. Entendeu? Essa sensação de impunidade, esse Código Penal brasileiro, Tá desatualizado? Precisa mexer? Não. A questão não é a questão da legislação. A questão é da aplicação da lei. Então, assim, se você aplica corretamente, a gente teria legislação suficiente para manter esses camaradas presos. Então, o que a gente vê é uma leniência, sabe, assim, sei lá, não tem nem me fugiu até a expressão correta para isso, mas, assim, um pensamento libertário assustador que a gente tem visto. Agora, mas de quem o senhor diz? Da Justiça? Da Justiça. O pensamento libertário é da própria Justiça. No caso, a gente tem visto isso o tempo inteiro. E aí vem o Lewandowski que dá uma declaração completamente diferente, dizendo que, na verdade, o problema não era a Justiça, o problema da polícia, que prende mal. Não, será que esse cara que foi preso 50 vezes, todas as 50 prisões foram ilegais? É claro que não. Então, eu fui promotor de justiça criminal a vida inteira. Então, eu sei o que é isso por dentro. Não estou falando aqui de orelhada, de ouvir dizer. Eu experimentei isso. Então, assim, mas por que a gente tem tantas infrações penais? Por conta da certeza da impunidade. Então, Beccaria já dizia isso em 1764, quando escreveu um livrinho chamado Os Delitos e das Penas, e já dizia o seguinte, não é por conta do recrudescimento da lei que a lei penal vai ser respeitada. Ela vai ser respeitada o dia que aquele camarada que praticar uma infração penal, ele tiver a certeza que ele vai ser punido. Aí muda. É o que acontece. É o que a gente tem a certeza da impunidade. É o que acontece mais ou menos hoje em El Salvador? Em que acontece em El Salvador? A gente vai ter, talvez, até uma oportunidade de ir a El Salvador para conhecer essa experiência do Bukele. El Salvador era um país pequeno, mas com um índice de criminalidade assustador. Gigantesco, né? Então, tinha entre 150 a 180 homicídios
por cada 100 mil habitantes. Isso é uma situação infinitamente pior do que guerra. Em 2017, eu fiz um curso nos Estados Unidos, estudando sobre El Salvador, fiz um curso de terrorismo e organizações criminosas transnacionais, e uma dessas organizações era as pandilhas. Eles chamam de pandilheiros aqueles caras que são todos tatuados, rosto tatuado, colocam o número da pandilha na cara, eles gostam de aparecer. E caras, assim, extremamente cruéis. Então, quando eles matavam as pessoas, eles penduravam as pessoas nas pontes, para as pessoas saberem que foram eles que tinham matado aquelas pessoas ali. Quando o Bukele assumiu, e é isso que a gente tem que entender, essa fórmula do Bukele, ele começou a prender em massa, sem soltar. Ou seja, o camarada quer fazer greve de fome, a gente fala isso muitas vezes, a turma dos direitos humanos começa a criticar, mas não pode. O cara quer fazer greve de fome, eu não vou pegar uma injeção e aplicar no camarada um soro porque ele quer fazer greve de fome. Ele é maior, capaz, o Estado tem uma responsabilidade até um certo limite. Quando eles tentaram fazer greve de fome em El Salvador, o que o Bukele falou? Me fala se vai ter greve de fome que eu não vou desperdiçar arroz, eu já não mando a comida. Então, assim, é uma visão diferente. Deu certo em El Salvador? Deu. Porque caiu de 150 a 180 de homicídios para cada 100 mil habitantes para menos um. Hoje, El Salvador é um dos países mais seguros do mundo. Então, eu tenho amigos que foram em El Salvador nesse período que era muito mais difícil. Você não podia comer numa lanchonete na esquina do hotel a 30 metros, a 20 metros, porque corria um risco de sequestro muito grande. Então, assim, alguma coisa a gente tem que fazer. Sabe, a gente não quer prender todo mundo, não quer prender camaradas que praticaram infrações penais, né, irrisórias, leves, insignificantes, né? Não é isso. Porque quando a gente prende, inclusive, o camarada, um furtador, né, pé de chinelo aí, coloca ele no sistema prisional, ele se transforma no explosivista. Então, assim, o sistema prisional é literalmente uma escola do crime. Os caras aprendem efetivamente ali. Por isso, inclusive, que aqui em Minas, a gente, como estava falando de facção, a gente tem unidades específicas para faccionados. Porque uma vez faccionado, Juliana, acabou a ressocialização. Não tem como conversar, Acabou a ressocialização. Não adianta você perder tempo. Acabou. Porque o faccionado, ele banca a família do camarada lá fora. Então, a família está toda bancada direitinha, eles têm aquilo que eles chamam de cebola, né, que é o pagamento mensal, como se fosse uma associação. É uma associação criminosa, literalmente, né? Então, eles bancam o pagamento da cebola, banca a família do camarada lá fora. Agora, quando você acaba de cumprir pena, você vai ser o bonitão e dizer, não, agora eu quero ser um cidadão de bem? Isso não vai acontecer. Então, por isso que a gente tem unidades no Estado. Nós temos 6 unidades, só não posso dizer quais são para vocês, mas 6 unidades específicas no Estado só para presos faccionados. Por quê? Para que esses caras, inclusive, não continuem a batizar outras pessoas. Porque o cara chega no sistema prisional e não pertence a nenhuma facção, ele vai acabar se vinculando a alguma para que ele possa ter algum tipo de proteção. Se você tem uma mistura... O Espírito Santo, por exemplo, tem uma experiência que eu não sei se eu faria aqui em Minas. O Espírito Santo, ele mistura todos os faccionados. Então, assim, você pode ter CV, TCP, ADA, PCC, tudo na mesma cela, no Espírito Santo funciona. Às vezes as pessoas até me questionam, falam, Rogério, você não acha que seria melhor você misturar os faccionados? Eu falo, cara, assim, na minha gestão não quero correr esse risco, não. É um risco, né? Ô, secretário, considerando toda essa realidade que o senhor falou, a quantidade de presídios que a gente tem aqui, a quantidade de vagas, na opinião do senhor, para quem é o sistema prisional hoje? Hoje, a estatística te diz para quem é. Hoje nós temos 1% de presos com nível superior completo, mais outro 1% com nível superior incompleto. O restante, 98% que a gente tem do sistema prisional é o miserável. Então, quando a gente teve uma oportunidade de prender o camarada de classe média, média alta, quando esse país começou a mudar a sua cara, vem o Supremo e destrói a operação toda, que foi a Operação Lava Jato. Então, aquilo ali estava assim, a gente estava mudando o foco da metralhadora. Ali não era mais o pobre, ali não era mais o miserável que estava sendo preso, ali a gente estava prendendo o criminoso de verdade, que é o bandido corrupto. Esse que tinha que estar preso. E a gente o que fez? A gente destruiu completamente uma operação e a gente voltou a estaca zero. Mas aí se a gente pensa, né, na população que tem essa sensação de segurança, né, de insegurança, e a pessoa quando tem a casa dela roubada, né, ou, enfim, um homicídio consumado e que no final das contas a investigação policial não dá conta, para essas pessoas que eu estou querendo que o senhor fale, assim, quem é que tem que estar preso? Quem está preso é o criminoso violento. É aquele que pratica aquilo que a gente chama de criminalidade aparente. É essa que você está dizendo. Então, por exemplo, eu tenho que ter o direito, Juliana, de andar na rua e falar o celular onde eu quiser, na hora que eu quiser.
Eu não tenho que ter restrição de ficar com medo de estar no centro da cidade, passar um camarada de bicicleta correndo e tirar meu telefone. Mas isso seria o criminoso leve? Aquele que acaba... Olha, não, eu já não considero mais esse cara criminoso leve. Brandas, vamos dizer assim? Eu não considero mais esse cara criminoso leve. E esse camarada é que está trazendo a sensação de insegurança para a sociedade. Se eu trato esse cara como sendo agora um criminoso leve, eu vou estar justamente indo contra essas vítimas que você está me citando aqui. Você gostaria de estar com o seu celular no centro e falar à vontade? Ou você acabou de comprar seu telefone de 5 mil, 4 mil? Eu não sou muito exemplo, não, porque eu já fui assaltada tantas vezes. E qual foi a sua sensação? Felicidade? Não, né? Aquela coisa. Ué, ninguém fica feliz sendo roubado. Do país, né? Não pode ser ônus. Eu fiz o meu doutorado, fiz na Espanha. Eu morei na Espanha em 2005. Quando eu morei na Espanha em 2005, eu morei numa cidade chamada Salamanca. O último homicídio que tinha acontecido em Salamanca, quando eu cheguei em 2005, tinha acontecido há 5 anos. E tinha sido caso de violência doméstica. Então, assim, sabe qual é o problema do brasileiro, João? A gente já se acostumou, a gente já cauterizou o nosso sentimento com relação à criminalidade. Você acha normal. Em 2017, quando eu fiz esse curso nos Estados Unidos, nós tivemos no Brasil, essa data foi marcante para mim por conta desse dado histórico, vamos dizer dessa forma, houve 60 mil mortes violentas. No ano seguinte, houve uma redução de 10%, vamos dizer assim, caiu para 55%. Amigos, são 55 mil mortes violentas. É muita coisa. E a gente acha isso normal. Isso não é normal. Então a gente tem que lidar com essa criminalidade de uma forma mais dura, de uma forma mais incisiva, assim. Não é desatendendo aos direitos humanos, não é isso. Porque direitos humanos servem para todos nós. Então a expressão direitos humanos, na verdade, ela foi sendo mal usada ao longo dos anos e você passou a ter raiva dela. Então quando você se auto-intitula um defensor dos direitos humanos, parece que você só quer defender bandido. Então, porque ao longo desses anos de governo federal, desses governos anteriores, essas expressões foram sendo destruídas. Então, assim, por que quando você fala em direitos humanos você não pensa na vítima? Você só pensa no camarada que praticou a infração penal. E isso tem que mudar. Muito bem. Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Rogério, em poucas palavras, nós já estamos com o nosso tempo quase encerrando. Novo cangaço em Minas. Assim, houve recentemente aquela situação, né, de Guaxupé, né? Sim. Mas nós tivemos pouquíssimos casos nos últimos anos. O exemplo de Varginha foi muito importante, o confronto de Varginha foi muito importante, para que isso, porque o sujeito, o criminoso, ele quer atuar onde ele tem a facilidade. Sim. Então, se ele vê que no lugar que ele está pretendendo ir vai ter um combate duro, um combate mais incisivo, ele vai desistir de praticar a infração penal ali. Em 2016, nós tivemos 250 casos de novo cangaço. Ano passado, nós tivemos um caso. Então, quer dizer, houve uma redução drástica. O crime você nunca vai conseguir evitar 100% completamente, desde que o mundo é mundo se fala em crime, desde que Caim matou Abel, né? O tempo inteiro a prática de crimes. E o que a gente faz é tentar realmente fazer com que a gente viva num estado seguro. E Minas é um estado seguro. Muito bem. Rogério Greco, secretário de Justiça e Segurança Pública, muito obrigado pela presença aqui. Agradeço, seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Secretário, muito obrigada. E olha, você que esteve conosco até agora, nosso muito obrigado. Acompanhe agora pela TV Horizonte, Rádio América, o programa Bola na Rede com o Júnior Brasil. Siga a gente também nas redes sociais, @Rádio América Oficial e @TV Horizonte Oficial. Um abraço e até amanhã. Um abraço, Juliana. Deus nos guarde, hoje e sempre.